E aí, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula do módulo 3, do curso básico de SQL com PostgreSQL, na qual a gente vai falar um pouco sobre joins, Nessas próximas aulas agora a gente vai falar sobre joins. Nessa aula especificamente a gente vai tratar sobre o inner join. E aí tem esse site aqui do W3Schools, .com, e aí tem aqui o /SQL, e aí tem o SQL Joins. Aqui ele faz um apanhado muito bacana, e tem diversos exemplos para vocês trabalharem também, falando sobre os joins, assim como todos os outros passos, do SQL aqui. Então é um site bem bacana para trabalhar. Ele permite que vocês façam também a execução de códigos, Ele tem um banco de dados, tabelas criadas. Então ele traz para vocês diversas possibilidades de customização do SQL e também para treinar, ver bem certinho o resultado. Então, um site bem bacana. A gente pode rodar aqui o SQL, ele traz para nós o resultado. Se eu quiser tirar aqui, deixar só o order date, ele já mostrou, e aqui está o database com as tabelas, e quantas linhas, registros tem em cada tabela. Então é bem interessante, a gente pode ver aqui o que tem em cada tabela, e os registros que tem nela. Então é um site totalmente online, que permite vocês trabalharem e exercitarem também seus conhecimentos. Bom, eu estou mostrando ele justamente por essa possibilidade de vocês poderem estarem trabalhando, e também porque ele faz um apanhado bem legal do SQL Join. E aí a gente vai começar falando do Inner Join, que ele diz aqui que traz todos os registros que têm valores correspondentes em ambas as tabelas. Então o Inner Join é esse carinha aqui, o primeiro da esquerda, no qual ele traz os valores que correspondem em ambas as tabelas. Então é aqueles valores que tem aqui na tabela 1 e aqui na tabela 2. Então como é que a gente trabalha com o Inner Join? Vou vir aqui, vou colocar um select do nome do CPF, vamos colocar aqui nome, CPF, do cliente, a data inicial do aluguel, a data final do aluguel, e só. From cliente, inner join, aluguel, on cliente.cpf igual aluguel.cpf. Beleza, vamos às explicações. Primeiramente, o Inner Join ele permite que a gente trabalhe com duas ou mais tabelas, Então isso pode fazer, é muito importante, para quando a gente quer principalmente trabalhar, com dados ou relatórios que mostrem cruzamentos de informações entre diversas tabelas. Então o Inner Join ele é um recurso muito, muito poderoso e muito importante, na criação de sistemas ou quando a gente está trabalhando com um banco de dados. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o nome, o CPF, a data inicial do aluguel. Então aqui, nome, CPF do cliente. E aqui no aluguel, eu estou chamando a data inicial e a data final. Beleza. Da tabela cliente, então a tabela cliente está sendo aqui, nesse caso, a nossa tabela 1, ou a nossa tabela da esquerda. Inner join, aluguel, que está sendo então a nossa tabela da direita. Então, estou fazendo inner join de cliente, table 1, com aluguel, table 2. Beleza. Eu quero pegar os dados em comum dessas duas tabelas. Como é que eu vou pegar os dados em comum dessas duas tabelas? Que os valores correspondentes em ambas as tabelas. Na tabela cliente, eu tenho aqui CPF. CPF é a minha chave primária na tabela cliente. Então, se a gente vir aqui no modelo, CPF é a chave primária da tabela cliente. O CPF em aluguel, ele é a chave estrangeira da tabela aluguel. E essa chave estrangeira, que se chama aqui CPF cliente, ela está vindo onde? Até inclusive está errado aqui, CPF cliente. Ela está vindo da onde? Ela está vindo da tabela cliente. Então, CPF, chave primária aqui, cliente,
e aqui ela se tornou chave estrangeira, chamada CPF underline cliente na tabela aluguel. Então, seguindo as regras, né, de modelagem, se eu tenho os CPFs aqui, os valores que eu tenho aqui de CPF como chave estrangeira devem existir aqui. Então, se eu tiver um CPF 1234 aqui, esse 1234 deve existir aqui. Então, logo, eu tenho valores correspondentes entre ambas as tabelas. Com isso, eu posso fazer o inner join, posso fazer a relação para mim ver, por exemplo, todos os clientes que têm algum aluguel. Vou procurar como? Ver o CPF que está aqui com o CPF que está aqui. Então, se eu vou pegar aqui, ó, o CPF 1234, quero ver se ele tem aluguel, vou ver se existe o CPF 1234 correspondente aqui. E aí pode ser que ele tenha vários aluguéis, né? Porque é um para N aqui. Beleza. Então, com isso a gente consegue fazer essa correlação. Se eu executar agora, provavelmente vai dar erro. Vou vir aqui e vou executar. Até que não deu erro, ele pegou o nome e o CPF aqui. Mas o correto é deixarmos claro qual que é o atributo de qual tabela. Ele não deu erro porque eu tenho CPF cliente aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, CPF somente aqui, com CPF aqui, esse CPF aqui ele ia dar problema. Por quê? Acontece que daí eu teria um atributo com nome duplicado, né? Então, ele teria um atributo que está em ambas as tabelas. Por exemplo, deixa eu ver se a gente tem algum atributo aqui duplicado. Eu acredito que não. O Renavan aqui, por exemplo, se eu fosse pegar o Renavan, depois vou mostrar ali, botar Renavan e Renavan sem dizer de qual tabela é, ele vai me dizer que é ambíguo, que existem dois Renavan, né? Dois atributos chamados Renavan, e eu tenho que especificar qual tabela. Então, por questões de boa prática, é importante a gente colocar aqui, ó, mesmo que não haja repetição, cliente.nome, cliente.cpf, aluguel.data inicial e aluguel.data final. Beleza. From cliente, inner join aluguel, on CPF, CPF cliente. Executei, deu certo. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Um errinho. F cliente, from cliente. Vamos ver o que ele me disse aqui. Nada demais. Beleza. Deu certo aqui. Trouxe o nome, o CPF, data inicial e data final. Mas ele trouxe dois registros de teste, um de Felipe e um de Maria. De onde é que está vindo esses registros? Bom, se a gente vir aqui na tabela cliente, a gente vai ver que a gente tem o teste, o Felipe e a Maria. São 3 clientes que a gente tem. Se a gente vir aqui no aluguel, a gente vai ver que tem 4 registros de aluguel nesta tabela. Como é que eu sei que o cara chamado teste tem 2 registros de aluguel e o Felipe e a Maria tem um registro de aluguel? Porque ele está comparando onde o CPF do cliente é igual ao CPF do cliente, no caso, chave estrangeira na tabela aluguel. Então, está comparando a chave primária aqui de cliente com a chave estrangeira de aluguel, que é, né, a chave primária aqui. Ou seja, os valores vão ser correspondentes. Onde os valores vão ser correspondentes significa que o cliente realizou algum aluguel, né, algum contrato de aluguel. Então, se a gente vir aqui, a gente vai ver aqui, ó, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. Se a gente vir aqui, a gente vai ver, ó, fechando aqui 1, 2, 3, 4 e terminando com 22, 1, 2, 3, 4 terminando com 22. Então significa que o CPF do teste, que é esse aqui, tem 2 registros de aluguel aqui, ó. Ele bateu o CPF aqui com o CPF aqui, ó, com esses dois. É igual? É igual. Então esse cara tem 2 registros. O que eu vou trazer então? O nome, o CPF, a data inicial e a data final, que é o que ele está trazendo aqui. E a mesma coisa funciona para os demais, ó. Esse aqui começou com 32,54, só mudou aqui o 4 aqui do 7, né? Então esse aqui é o Felipe, 32,54. Vou vir aqui,
32,54. Então, ó, tem um CPF correspondente do Felipe. Então, CPF aqui corresponde CPF aqui, mostra aqui, ó, Felipe. E a mesma coisa para Maria, ó, 32,57, 32,57. É correspondente? É correspondente. Então, é igual, existe a relação, vou pegar, né, a interseção, ou seja, onde os valores são iguais em ambas as tabelas ali. São dois CPFs correspondentes, traz o nome, CPF, data inicial e data final. Então, com isso, eu estou trazendo aqui uma relação de duas tabelas. Beleza. Então, até o momento, essa parte está tranquilo. Vamos dizer agora que a gente queira pegar também o aluguel, o cliente e também a tabela carro. Ou seja, ter mais uma tabela sendo utilizada. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou colocar, então, o cliente, o CPF, o nome, o CPF dele, a data inicial, a data final. Vou colocar mais alguns dados aqui, como, por exemplo, o valor do aluguel. Vou colocar aqui também o Renavan do carro. E vou colocar aqui também o modelo do carro. Então, beleza. Primeira parte é a seguinte, quero mostrar aqui o nome, o CPF, a data inicial, data final, valor, Renavan e modelo. Agora, eu vou estar trabalhando com 3 tabelas, aluguel, carro e cliente. Para deixar de uma forma mais organizada, eu vou estar trabalhando então dessa forma aqui, ó. Vou colocar o aluguel no from e vou dizer que ele está fazendo um inner join com o carro e com o cliente. Por quê? Aluguel é onde eu tenho as duas chaves estrangeiras. Eu tenho a chave estrangeira CPF cliente, que está vindo da chave primária CPF na tabela cliente, e tenho a chave estrangeira Renavan, que está vindo da chave primária Renavan na tabela carro. Então, para deixar mais claro, vou colocar aqui, ó, from aluguel, inner join com qual tabela? Inner join com a tabela cliente. On cliente CPF igual a CPF cliente, que é a chave estrangeira. Perfeito. Como é que eu adiciono? Se eu colocar isso aqui, ele vai me dar erro, porque ele vai dizer que eu não tenho a tabela carro aqui, ó. Como é que eu adiciono a tabela carro? Faço mais um inner join aqui, ó. Inner join carro, on, carro, ponto. Qual que é a chave primária de carro? Renavan, carro, Renavan, igual a chave estrangeira de aluguel é Renavan, que corresponde à chave primária aqui. Então, se eu tenho um Renavan aqui na tabela aluguel, ele vai estar aqui. Então, eu posso fazer a correspondência de valores. Aluguel.renavan. Se eu executar agora, deu certo. O que ele está me trazendo? Ele está trazendo todos os aluguéis com o nome do cliente, o CPF dele, aqui e aqui, com a data inicial do aluguel, a data final do aluguel, aqui e aqui, o valor do aluguel, o Renavan e o modelo. Então, com isso eu tenho um relatório completo, né, dos aluguéis que foram realizados, tanto com o nome quanto com o carro, envolvendo 3 tabelas. Aquilo que eu falei antes, ó, da questão de ser ambíguo, é isso daqui, ó. Se eu deixar aqui, ó, só Renavan, ó, tô chamando o atributo Renavan, ele vai dar erro. Por quê, ó? Ele diz que é ambíguo, porque existe em aluguel valor e existe em existe em aluguel e existe em carro. Se a gente olhar aqui, existe um Renavan aqui em aluguel, existe um Renavan em carro. Então, eu não estou dizendo para ele de qual tabela eu quero trazer o Renavan. Embora você possa pensar, mas é os mesmos valores. Independente disso, eu tenho que dizer, quando há um atributo duplicado, de qual tabela eu quero trazer ele. Então, nesse caso, eu vou trazer de carro. Disse para ele, beleza, funcionou tranquilamente. Então, com isso, eu estou fazendo um inner join de 3 tabelas aqui. Show de bola. Agora, se eu quisesse, por exemplo, trazer somente de algum cliente específico. Eu quero ver, ó, eu vi que o cara chamado teste, ele
fez mais de um aluguel, eu vou trazer só os registros dele para tirar um relatório desse cara, que eu vou entrar em contato para ver se ele está satisfeito com o serviço prestado pela empresa. Beleza. Vou vir aqui e colocar um where nome, cliente.nome, igual a teste. O que ele vai fazer? Vai me trazer somente o relatório desse carinha aqui, ó. Se eu tivesse mais registros, eu poderia ordenar ele também. Por exemplo, ordenar por data. Order by data inicial. E aí ele ia ordenar, ó, 2018, 2019. Se eu tivesse mais, ia ordenar por data de início do aluguel cada vez que ele fez, né? Um aluguel. Beleza. Com isso, a gente tem aqui, então, a apresentação de como a gente poderia trabalhar com o Inner Join, trazendo 3 tabelas aqui, ó, aluguel, carro e cliente, e fazendo, né, a relação entre essas tabelas. Lembrando que aqui no where a gente tem, ó, o cliente teste, ou se eu quisesse pegar, por exemplo, somente pelo ano de 2019, vou pegar aqui o relatório do ano 2019, poderia colocar aqui, ó, onde a data inicial, between, ou seja, está entre 1/1 de 2019 e aspas aqui, 31/12 de 2019. Order by, data inicial. Venho aqui, ele me traz teste e Maria. O que eu fiz? Peguei, gerei um relatório do nome, CPF, data inicial, data final, valor, Renavan, carro, o modelo do carro, com as datas entre o ano de 2019, ou seja, somente do ano de 2019. Então eu posso ter inúmeras possibilidades, eu posso ter aqui um Inner Join bem mais complexo, com muito mais coisa, enfim, existem inúmeras possibilidades. Essa aqui é uma visão mais básica, geral, né, para vocês verem como é que a gente pode estar trabalhando com o Inner Join.